no qual nós estamos comemorando mais um ano deste projeto que nasceu do coração de Deus. E Deus, com sua infinita benignidade, bondade e amor, tem colocado, através do nosso pastor Arnóbio, este projeto que já tem ficado uma marca em toda essa Rio Largo e, por que não dizer, em todo o Brasil. Agradecer a Deus por esta oportunidade. Aos amigos que aqui estão, poder sentar, no nome de Jesus. Livro de Ezequiel, capítulo 14 e o versículo 14. Aqueles que têm um exemplar da Bíblia Sagrada, pegue ele agora. Livro de Ezequiel, profeta, sacerdote Ezequiel, número 14 e o versículo 14. Antes, eu queria agradecer a Deus por esta oportunidade, por este momento, por fazer parte dessa equipe que sempre pelas manhãs, incansavelmente, tem estado aqui no Louvor e Palavra, os moderadores desta live, os presbíteros que aqui fazem parte, presbítero Marinho, Stax, Anderson Góes, que todas as manhãs estão aqui incansavelmente fazendo a obra do Senhor. Que Deus vos abençoe. São 2 anos de amor, de trabalho, mas que Deus tem feito algo poderoso. Muitas vidas têm sido salvas através desse programa, e eu já louvo a Deus pela oportunidade, pela presença de vocês, por fazer esse brilhante trabalho da obra do Senhor. A toda essa equipe de comunicação que todas as manhãs tem feito esse trabalho com amor, acordado cedo. Também ao nosso amigo Anderson Góes, este homem de Deus, e a irmã Aline, que tenha na organização deste trabalho feito um brilhante trabalho, levado para toda essa Rio Largo, através da comunicação, este programa de louvor e palavra, que só tem crescido, que só tem aumentado, porque quando é da parte de Deus, a tendência é aumentar, a tendência é crescer, porque Deus está no negócio. E você que ainda não compartilhou, você que ainda não é inscrito no canal, são 2 anos de vitória, são 2 anos de poder, são 2 anos de autoridade, são 2 anos que Deus tem falado, que Deus, através deste programa, tem alcançado vidas, e pessoas têm sido curadas, transformadas, lavadas pelo sangue de Jesus. E você que está nos ouvindo nesta manhã, você que ainda não aceitou a Jesus, você ainda que não decidiu a sua vida para Deus, você ainda que tem esperado, você que tem ficado o dia inteiro, até esta manhã, até o começo da tarde, e ainda não tem aceitado a Jesus, chegou a tua oportunidade. Não perca a oportunidade de você entregar a sua vida a Deus. Não perca a oportunidade de você ter direito de entrar no céu, de você ter uma vida de vitória, de você ter uma vida de comunhão, de relacionamento com aquele que é poderoso, com aquele que quer salvar a tua vida. E nesta manhã, nesta comemoração, eu queria agradecer muito ao meu pastor Arnóbio e à sua digníssima esposa, a irmã Antônia. Que Deus abençoe grandemente vocês nessa caminhada, para que venha e para que nasça ainda projetos
que impacte toda Rio Largo, que seja um impacto em toda esta cidade, que não só esse programa Louvor e Palavra, mas que ainda venha coisas novas, diferentes, que possa impactar esta cidade, porque você, meu pastor, é um homem de Deus, a nossa pastora, mulher de Deus, o nosso organizador Anderson Góes e todos que fazem parte desta live, que Deus abençoe e que venha mais anos e mais anos, todo esse na vontade e na presença de Deus. Ezequiel capítulo 14, eu quero ser breve nas minhas palavras, porque Deus já tem falado através dos louvores, através da oração, Deus já tem feito algo, pessoas já têm sido curadas nesta manhã, mas ainda falta você que ainda não aceitou a Jesus. Deus quer ter um encontro com você nesta manhã. Ezequiel capítulo 14, o versículo 14, a palavra de Deus diz assim: ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma. O Senhor Jeová, assim diz o Senhor Jeová. Glória a Deus. E nesta manhã eu quero falar-lhe sobre algo especial. Essa manhã eu quero falar-lhe sobre a vida e sobre o tema: eu ainda estou vivo. Coloque a mão no seu coração nesta manhã, coloque a mão no seu peito nesta manhã, mas coloque com fé. Coloque a mão no teu coração nesta manhã, você que tem passado por problemas, você que tem passado por dificuldade, você que tem passado por dilemas, você que tem passado por momentos difíceis, você que neste momento tem dito, eu já não aguento mais, você que neste momento tem preparado para tirar a sua própria vida, você que neste momento tem dito, eu não vou vencer, eu não sei mais o que fazer, coloque a mão no teu coração, agradeça a Deus nesta manhã e diga comigo: eu ainda estou vivo. Eu ainda estou vivo. E se você está vivo nesta manhã, se você chegou até a este dia, se você venceu a pandemia, se você venceu a crise financeira, se você venceu todo o problema e está nos assistindo nesta manhã, é porque Deus tem negócio, é porque Deus tem algo contigo, é porque Deus quer comunhão contigo. E você que ainda não aceitou a Jesus, não perde tempo. Se você está no trabalho, se você está na escola, se você está no cantinho na sua casa e ainda não aceitou a Jesus, coloca aí, escreve: eu aceito. Deus quer mudar a tua vida. Mas quando nós olhamos para a história da igreja, esse texto que nós lemos fala de um período difícil para o povo de Israel. O povo estava vivendo num momento complicado. Tinham abandonado a Deus, estavam vivendo da idolatria, da desobediência. Mas Deus, Ele chama Ezequiel e mostra a ele que se o povo se arrependesse, que se o povo clamasse, que se o povo buscasse, Deus estava ali para libertar, Deus estava ali para salvar. É quando ele fala das atribuições de uma nação pecadora, que ele tiraria o pão, que ele tiraria os animais, que ele tiraria o sustento, para que o povo entendesse que a melhor coisa era estar ao lado de Deus, mas o povo não ouvia. É quando ele fala com Ezequiel e diz: Ezequiel, eu vou te falar sobre 3 homens, sobre 3 personalidades, para que você entenda que em diferentes épocas eu trabalhei na vida deles, eles sobreviveram, eles viveram, eles suportaram. E não é diferente com vocês, não é diferente na tua época, Ezequiel, que embora o momento fosse difícil,
que embora o momento fosse complicado, Deus estava dizendo: eu não mudei, eu sou com vocês, a minha vida é livrar vocês. Mas o povo não ouvia. Mas quando nós olhamos a história e o contexto desse texto, nós vamos perceber que a igreja, ela sempre foi perseguida. O povo de Deus em todas as esferas e em todas as épocas sempre foi um povo perseguido. Sempre foi um povo no qual lutou pela palavra, sempre buscou a palavra, mas as pessoas sempre se levantaram contra esse povo de Deus. E desde o princípio a igreja tem sido perseguida. Muitas pessoas têm sido mortas, em muitas ocasiões humilhadas. E em tempos mais recentes, na igreja primitiva, muitos eram cobertos de cera, servia como luzeiros, eram postos nos postos queimando em praça pública, para que servissem de exemplo, para aqueles que um dia viessem a aceitar a Jesus. Era momento de sofrimento. As arenas de Roma festejavam a morte de famílias inteiras, sendo devastadas, sendo comidas, sendo devoradas por leões famintos. Outros eram jogados em barris de óleos quentes, fervendo, ainda vivos, simplesmente porque eles não negavam a Jesus. A história da igreja sempre foi motivo para nós entendermos que muitos, embora passassem por todo esse sofrimento, mas sobreviveram, mas subsistiam, porque sabiam em quem confiar, eles sabiam em quem depositava a sua confiança, que era em Cristo Jesus. E eu não sei qual problema você tem passado nesta manhã, eu não sei como tem sido a tua vida, a tua história, mas o que eu quero dizer para você, debaixo do sangue de Jesus, é que chegou vitória na tua casa. Você é um sobrevivente, você é pessoa de Deus. Deus tem te guardado neste momento, e nesse dia, completando 2 anos desta live, Deus está dizendo para você: eu estou entrando com providência na tua vida, na tua casa, na tua história. Oh, aleluia! Mas a princípio, a história da igreja foi de homens valentes, que perderam as suas vidas. A Bíblia vai nos mostrar que Paulo teve a sua cabeça decepada, cortada. Era um homem de Deus, lutava pelos princípios, mas as perseguições vieram, a morte veio, cortaram-lhe a cabeça. A Bíblia vai mostrar que Estevão foi apedrejado. Muitos não querem passar por nada nesta vida, mas quando nós estamos debaixo da mão potente do Senhor, nós temos que entender que o mundo vai nos odiar. O próprio Jesus disse aos discípulos que por causa do nome dele, muitos iam ser perseguidos e mortos por conta do seu nome. Se você está passando por alguma adversidade no dia de hoje e até o dia de hoje, não é simplesmente por causa de você, é por causa do nome, é por causa do brilho, é por causa do reflexo do nome de Jesus na tua vida. Após a morte de Jesus, nós vamos perceber que aqueles que eram mais próximos de Jesus, como seus discípulos, sofreram brutalmente perseguições, foram mortos. Pedro, que era um exemplo, Pedro, que era um dos mais ferrenhos, o mais velho entre os apóstolos, aquele que, quando batizado pelo Espírito Santo, se encheu de ousadia, e após receber o poder de Deus, incomodou aos maiorais, incomodou aqueles que não gostavam da presença de Deus. Você tem incomodado a muitos, não é por conta da sua fala, é por conta de Jesus na tua vida.
E a Bíblia vai nos mostrar que, depois de prendê-lo, depois de matá-lo, a Bíblia vai dizer que ele foi crucificado. Mas ele ainda fez um pedido. Ele não se achava digno de morrer da mesma forma de que Jesus. Então ele pediu, e a tradição vai dizer que ele pediu para ser morto de cabeça para baixo, crucificado. Crucificaram a Pedro. Aqueles que ainda pregavam a palavra ficavam dispersos. O seu irmão da mesma forma, o seu irmão André, que foi brutalmente torturado, e antes de ser levado à cruz na Grécia, também foi crucificado e morto por conta do nome de Jesus. Sempre foi uma preocupação. A igreja sempre foi perseguida, mas Deus sempre esteve ao lado do seu povo. Deus estará ao seu lado nesta manhã. Deus estará ao seu lado sempre. A história e a tradição vai dizer que Bartolomeu, um dos discípulos de Jesus, pregou a palavra em diversos lugares. Mas a história e a tradição, e embora ainda haja uma certa confusão de como sucedeu a sua morte, a tradição católica vai dizer que colocaram ele dentro de um saco, ainda vivo, amarraram uma pedra e jogaram no mar. Tudo isso, toda essa brutalidade, porque ele pregava a palavra de Deus. Mas o que eu quero dizer, meu amigo, que mesmo com tudo isso, com todas essas atrocidades, com toda essa brutalidade que muitas vezes o mundo tem te perseguido, a palavra de Deus para você nesta manhã, a palavra de ordem de Deus nesta manhã, é para que você persevere naquilo que Deus te chamou. Persevere, lute, continue, porque Deus é contigo. Deus é com a tua família. Deus é com teu filho. Talvez nessa manhã você tenha se preocupado, assim como Deus estava preocupado com o povo na Babilônia, assim como Deus convocava Ezequiel, assim como Ezequiel a todo momento estava na beira do rio, monta uma escola de profeta para ensinar e para dizer ao povo: se arrependam, porque ainda há esperança. Ainda há esperança na tua vida, ainda há resgate na sua vida. Mas a palavra de ordem neste momento é persevere. Foi por isso que Deus talvez usou os profetas. Os profetas da antiguidade sempre foi exemplo para nós. Deus sempre usou os profetas, os homens de Deus, para falar as nossas vidas, para servir de exemplo. E quando nós folheamos a palavra de Deus, nós vamos perceber que Abraão, mesmo em uma terra pagã, mesmo em uma terra profana, mesmo em uma terra incrédula, mesmo em uma terra idólatra, pela fé, ele ouviu a voz de Deus e saiu do meio da sua parentela para ir para uma terra que Deus ainda ia lhe mostrar. Porque quando se ouve a voz de Deus, quando você dá crédito à voz de Deus, quando você decide ouvir aquilo que Deus quer para a sua vida, é caminho de vitória. Vai ter dificuldade? Vai ter problema? Vai. Mas o final é sempre de vitória. Foram muitos os homens e os profetas que nos deram lições de exemplo, de comunhão, de estar com Deus. A Bíblia vai mostrar que Moisés foi um exemplo de liderança, que ficou na história até os dias de hoje, por liderar um povo que outrora estava com Deus,
outrora fazia um bezerro de ouro, outrora se desviava, outrora não queria saber de Deus, a ponto de certo momento querer apedrejar até Moisés, e querendo voltar para o princípio, querendo voltar para as tradições antigas. E o que Deus está dizendo hoje para você é: permaneça, permaneça fiel, persevere, busque, porque Deus tem algo grande na tua vida. E o contexto desse texto, ele vai nos mostrar coisas maravilhosas, mas a Bíblia diz que o tempo passa, e o contexto do livro de Ezequiel é de um povo aprisionado, um povo exilado na Babilônia, por causa da sua rebeldia, por causa da sua desobediência. É quando Deus fala a Ezequiel e diz: Ezequiel, esta nação e toda a terra que se rebelar contra mim. E no versículo no qual nós podemos ver, no versículo 13 do capítulo 14 do livro de Ezequiel, ele diz: filho do homem, quando a terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tomarei instável sustento, o pão, enviarei contra ela fome e arrancarei dela os homens e os animais. Deus estava dizendo: todo aquele que pecar contra mim, pode ser quem for, pode ser minha nação, pode ser quem for, para que sirva de exemplo, vai ser castigado. Mas nessa manhã Deus está dizendo para você, meu amigo, que tem resgate. Eu sei que a justiça de Deus muitas das vezes tem levado a nós a um momento difícil. Eu sei que tem momento que nós fraquejamos, mas Deus é com você. Deus é Deus de vitória. Ezequiel era um sacerdote, foi chamado para profetizar à beira do rio Quebar, sempre levando uma palavra de oportunidade. Ele profetizava ao povo espalhado ali na Babilônia, e nesse contexto de rebeldia, que Deus convoca Ezequiel a falar de um período difícil, de destruição. A nação de Israel estava destruída, o povo estava disperso. Deus tinha alertado, Deus tinha dito: se convertam, se procedam, busquem a minha presença, mas o povo não dava atenção. Deus sempre tem nos alertado, Deus sempre tem nos falado. Nos momentos de crise, Deus sempre tem se levantado para nos ajudar. Mas muitas vezes nós não temos dado atenção. Mas é quando Deus se levanta a Ezequiel, é quando Deus convoca a Ezequiel neste momento. E no versículo 14, aonde nós lemos, a palavra de Deus diz: ainda que estivesse no meio dela. Deus estava dizendo: ainda que estivesse no meio dela, dessa terra imprópria, desta terra pecadora, desta terra aonde estão profanando o nome de Deus. Aí Deus fala de 3 personagens, 3 homens de Deus, em 3 épocas diferentes: Noé, Daniel e Jó. Deus estava dizendo que ainda se esses 3 homens estivessem no meio delas, Ele ainda apenas salvaria as suas próprias almas. O período é difícil, o período era complicado, a história é diferente. Deus convoca Ezequiel para falar de 3 histórias e faz lembrar de 3 nomes diferentes, mas com um significado, mas com um propósito de falar sobre a mesma história. Eram 3 períodos diferentes, foram 3 períodos que marcaram as suas gerações, e é dentro desse contexto, dessa história, que Deus nos mostra que em meio ao período conturbado, em meio ao período difícil, em meio ao período que nós não sabemos nem o que fazer, Deus tem livrado,
mostrando através da história desses 3 homens, que em meio a um período muito complicado, eles sobreviveram. E não é diferente com você, e não é diferente com a tua história, e não é diferente com a tua família. Deus está dizendo para você, através da história desses 3 homens, de Noé, Daniel e de Jó, que em meio às dificuldades, eles sobreviveram. Você ainda está vivo. Você ainda está vivo. É porque Deus é com você. Não perca tempo. E quando nós vamos ao começo da história, e quando nós vamos ao começo da vida, quando nós vamos ao primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, nós vamos observar que a terra era sem forma e vazia. Deus ainda estava na construção da sua obra. Mas nós vamos perceber que a cada obra que Deus fazia, Ele dizia que era bom. E por 7 vezes Ele vai se levantar, e cada vez que Ele faz uma obra, um milagre, Ele olha para aquilo que Ele fez, e a Bíblia diz que Ele diz, e viu Deus que era bom. Mas o tempo passa, Deus cria o homem, Deus faz o homem, mas o homem, ele peca. Mas quando Deus termina de fazer o homem, Ele olha para a sua obra mais perfeita, a obra que ia adorá-lo, o homem que foi feito para adorar a Deus. Deus olha para a sua obra perfeita, e diz Deus, e viu que era bom. Mas a Bíblia diz que no capítulo 3 o homem decepciona a Deus, o homem peca contra Deus. O egoísmo não deixa que o homem permaneça no jardim, porque ele quis ser igual a Deus. Deus expulsa o homem. Deus confiava. Deus deu os privilégios. Deus conversava com o homem. Todas as tardes Deus estava ali para conversar, para dialogar. Mas o homem, como sempre, tem decepcionado. Mas Deus sempre se esforçou para resgatar o homem. A Bíblia diz que o tempo passa, as nações e as gerações se multiplicam, e a Bíblia vai dizer que de forma generalizada, de forma degradada, o pecado é aumentado na terra. É quando no capítulo 6, no versículo 6, diante de toda a degeneração, diante de tudo que o homem estava praticando naquele momento, Deus, que outrora tinha dito que a obra era perfeita, que era bom, que Deus tinha observado e que tinha visto que era bom, no capítulo 6 e no versículo 6, Deus se levanta e se arrepende de haver feito o homem. Mas Deus, o amor sempre prevaleceu, porque Deus é bom, Deus é generoso, Deus é poderoso, e através de um homem, Noé achou graça aos olhos de Deus. E a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus, e Deus faz um pacto com Noé para não destruir toda a terra. Deus manda Noé construir uma arca. Deus faz um desafio a Noé, mas a arca naquele tempo parecia loucura para aquele povo. Ainda não tinha chovido na terra, ainda não tinha caído um pingo de água na terra. Os historiadores vão dizer que o rio mais perto daquele lugar ficava a mais de 1000 quilômetros. As pessoas olhavam para Noé e diziam, é louco. As pessoas olhavam para Noé e diziam, ele não está batendo bem. As pessoas o perseguiam. Tinha pessoas que queriam matá-lo naquele momento. Mas o que eu quero dizer para você, e a Bíblia vai nos dizer, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 8, no versículo 18, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. A palavra de Deus é poder para a tua vida. Por isso a palavra de Deus diz em Mateus, que assim como foi nos dias de Noé,
comiam, bebiam, se prostituíam. Assim será no dia da vinda do Filho do Homem. Nós estamos vivendo um período dessa forma. A Bíblia vai dizer ainda no mesmo capítulo, no versículo 2 do capítulo 6 do livro de Gênesis, que os filhos de Deus olharam e tomaram as filhas dos homens de todas as formas, desrespeitavam a Deus. E o exemplo, a lição de Noé, a lição que Noé nos deixa é de perseverança, é de amor. Deus está sempre do teu lado. Foi difícil, foram 120 anos, mas Noé prevaleceu. Mas Noé, ele teve a hombridade de confiar em Deus. Sobreviveu a um período difícil. Veio Daniel. A Bíblia vai mostrar que Daniel foi levado cativo. Era novo, era jovem. Quando chega na Babilônia, oferecem tudo que era de melhor, oferecem as melhores oportunidades, oferecem os melhores vinhos, a melhor carne. Mas Daniel era crente, Daniel era homem de Deus, a oportunidade era propícia. Daniel poderia dizer: mataram os meus pais, mudaram o meu nome, eu estou numa terra estranha, eu não tenho mais o que perder. Mas Daniel entendeu no seu coração, e o coração de Daniel rejeitou. E a Bíblia diz que ele diz: o meu coração rejeita. Daniel não aceitou no seu coração se contaminar contra Deus. O período era difícil, o período era complicado. 3 histórias, em 3 épocas diferentes. Daniel estava numa nação de idolatria, de pecado. Mas o amor a Deus, o amor à fé, ele sobreviveu em meio a tudo que poderia jogar o seu nome, a sua vida na lama. Deus tem olhado para você, meu amigo. E a Bíblia vai dizer que Daniel impactou a Babilônia, que até o Nabucodonosor teve que se render ao Deus de Daniel. Muitos através de você vão se render ao nosso Deus. Faça história, persevere, porque Deus é com você. E dentre esses 3 personagens que ficou como exemplo, que fala no livro de Ezequiel, a Bíblia também vai falar de Jó. Jó era muito rico, tinha muita riqueza, era o homem mais rico do Oriente. Mas em uma reunião no céu, o diabo aparece. O diabo sempre chega para querer complicar. E Deus, olhando para ele, diz: tem visto o meu servo Jó? Satanás pode ter dito: mas ele tem riqueza, mas ele tem prosperidade. Deus diz: toca, tira tudo. Satanás toca, mata o rebanho. Satanás toca, os caldeus tiram tudo, roubam o gado, matam os servos. Caiu fogo do céu, queimou os animais. Os filhos estavam reunidos em uma só casa, morrem os seus 10 filhos. O seu corpo se enche de chagas, de feridas. E para completar, a sua mulher manda que ele negasse a Deus, que abandonasse a Deus. Tem pessoas nesse momento dizendo: abandona a Deus, deixa a Deus. Mas Jó foi um exemplo. Diante de tudo isso, ele sobreviveu. A Bíblia diz que ele raspa a cabeça. A Bíblia diz que ele se lança ao chão e diz: Deus me deu, Deus tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. Jó foi um exemplo. Deus estava mostrando para nós que Noé sobreviveu, que Daniel sobreviveu, que Jó sobreviveu. Esse povo foi exemplo para nós. Esse povo foi exemplo para a nossa vida até os dias de hoje. Se eles sobreviveram, o Deus é o mesmo.
é o mesmo Deus de poder, é o mesmo Deus que nós devemos confiar. Se em meio a tribulações eles sobreviveram, você também vai sobreviver. Você ainda está vivo, eu ainda estou vivo. Nós estamos vivendo talvez o maior período de tribulação. Nós estamos vivendo um período de esfriamento. As pessoas estão abandonando a fé. As pessoas estão apostatando da fé. As pessoas estão deixando o evangelho. Não é fácil os dias de hoje. A internet tem enganado. Os programas têm levado muitas pessoas ao inferno. Mas independente da época, independente do momento, independente da circunstância, Deus é com você. Independente do que você esteja passando, você está vivo. Independente das circunstâncias que o diabo tenha levantado neste mundo, você está vivo. Você está vivo, você é de Deus. Faça a diferença. Faça a diferença neste momento. Faça a diferença na sua casa. Faça a diferença na sua igreja. Faça a diferença no seu lar. Faça a diferença nesse período. Faça a diferença para essa geração. Faça a diferença para os seus pais. Faça a diferença para o seu esposo, para a sua esposa. Porque você ainda está vivo. Deus é com você. E nesta manhã eu quero finalizar dizendo: ainda há oportunidade na tua vida. Aceite a Jesus. Quando Deus disse a Ezequiel, ainda que estivesse no meio dela, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, ele estava dizendo a Ezequiel, a história desses 3 homens, em 3 épocas diferentes, foi difícil, foi trabalhosa, mas eu estava com eles. Nós estamos vivendo talvez a pior época, mas pode-se dizer que pode ser a última geração, a geração da volta de Jesus. Pode não haver mais tempo. Talvez alguém já tenha chegado para você e tenha dito, aceita Jesus, e você tenha dito, mas ainda não chegou a hora, ainda não chegou o tempo já é chegado, meu amigo. Não há mais tempo a perder. Não há mais tempo para ficar de conversa. Jesus está voltando. O tempo é difícil, eu sei. O tempo é complicado, eu sei. Está chegando praga, está chegando miséria, está chegando tanta coisa que tem esfriado muita gente. Mas você está debaixo da mão potente de Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, porque você tem planos. Deus tem planos para você. Mas aceita Jesus. Aonde está? Aonde está você que ainda não aceitou a Jesus? Nós estamos finalizando. Talvez você já tenha pedido oração. Talvez você tenha pedido várias orações do começo desse programa até o momento de agora. Mas oração é importante. Oração faz milagre. Os discípulos, quando estava com Jesus, os 70, Jesus mandou para as vielas, eles pregavam, houve cura, houve milagre. Quando eles chegaram diante de Jesus, eles se gloriavam e diziam, eu curei. As pessoas foram batizadas, coxo andou. Jesus parou e disse, mas o mais importante é o seu nome está escrito no livro da vida. Milagre é importante, bênção é importante, casa é importante, chave é importante, mas o mais importante é Jesus de Nazaré. O mais importante é a tua salvação. Aceite a Jesus. E eu quero dizer neste momento, e nós estamos finalizando, não perca a oportunidade. É momento único. O amanhã só pertence a Deus. Não perca tempo. Escreva aí no seu computador, no seu celular, que nós daqui a pouco estaremos fazendo uma oração. Mas diga, eu aceito.
ainda dá tempo. Jesus é contigo. Você é um sobrevivente. Você ainda está vivo. E eu quero já agradecer em tom de agradecimento por esta data tão especial, por esses 2 anos de louvor e palavra, por fazer parte desta equipe, por fazer parte desta brilhante equipe que tem levado a palavra aos 4 cantos do mundo, para alcançar vidas e para que através dela seja operado o milagre. Vamos orar. Aonde você estiver neste momento, fecha teus olhos, coloca a mão no coração com fé, porque eu vou orar e Deus vai operar milagre na tua casa agora. Senhor meu Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, eu rogo a Ti, Pai, para essa vida, Senhor, que está passando problema, por esta vida que está enferma. Neste momento, Senhor, eu oro por aqueles que estão no hospital. Neste momento, Senhor, eu quero levantar a voz, Pai amado, para Tu entrar com cura e providência, Senhor, para a filha do Teu servo Acácio, que está ali internada, Senhor. Opera um milagre neste momento, Pai amado, aos hospitais que estão lotados de pessoas com dengue, que estão lotados de pessoas cansadas, humilhadas pela doença, que neste momento, Senhor, pessoas sejam batizadas, restauradas pelo poder da Tua palavra, Deus. Cai, faz um milagre, Senhor, faz algo diferente nesta manhã, Pai, que esses 2 anos de louvor e palavra seja marcado pela autoridade, pelo poder, pelo sangue e pelo milagre da Tua obra. Que neste momento, Senhor, vai visitando as famílias e que haja bênção e prosperidade em o nome de Jesus.